enroladinha básica para eu colocar os links a rodar aqui no programa, né? Nós temos, claro, o rádio 560M, 79.9 no FM para você participar e agora transmitindo em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Dia de conversar com o Rorô, o Rogério Camargo de Carvalho. Oi, Rogério, bom dia, tudo Oi, bem? bom dia, Beverly, tudo bom? Saudade de você, tudo certo? Saudade é a mesma, tá? É, Mesma intensidade, é recíproca, né? é recíproca. Rogério, olha só, hoje nós temos o tempo normal do programa, viu? Só para avisar, vai até aí pertinho do meio-dia. Hoje não tem a inserção do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. A gente já se prepara para o processo eleitoral, então tempos normais, tá bom? Semana que vem a gente retoma com o horário no segundo turno. Rogério, deixa eu te falar o seguinte, hoje é um dia diferente, né? Dia dos Animais, dia de São Francisco de Assis. Nós fizemos várias manifestações hoje aqui já durante o programa e a gente vai focar nessa parte aqui no Tá na Pauta, na conversação sobre o que nós podemos aprender com os nossos animais, né? Acho que todo mundo, em algum momento, ou teve um pet, ou teve um pet na família, ou alguém da sua família que tinha pet, ou seja, conviveu com um pet em algum momento. Claro, e tem pessoas que não gostam de ter pet para si, tudo bem também, tá tudo certo, ninguém é obrigado a ter, né? O que se espera é que todos respeitemos a vida, mas ninguém é obrigado, né, ter um animalzinho de estimação. Mas a maioria tem, né, Rogério? A maioria tem e gosta e cuida bem. É isso aí, a maioria tem, não tem jeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Rogério? Eu sei que você tem o Orel, né? Tem um Hoje. gatinho. Hoje. Poxa, Tem alguma história do Orel que você queira contar pra gente? Só pra começar, e os ouvintes vão contando também o nome do seu eu acredito que foi pet. um programa que a gente fez há uns 4 meses Aham. atrás, que ele estava preso na sala comigo e começou a miar o tempo todo, né? Tava querendo participar, tava querendo falar, né, Rogério? Mas ele queria sair, né? Ele acabou ficando quieto, aí o programa rolou legal, mas se deixar, ele sobe por tudo, né? Ele participa, Sobe na cabeça do tutor, sobe, né? sobe. Ele vem. Ai, gato não tem paradeiro, acho tão interessante. Bom, eu tenho umas histórias minhas para contar, mas eu quero ouvir a tua e quero também que os ouvintes, por favor, sintam-se à vontade de participar contando as suas histórias. O que aprendeu, o que percebe, né, o que está vivendo com seu pet, aí dá um nome, né, mostra a fotografia se tiver, conta pra gente, o WhatsApp tá valendo, 999530616, ou pode ligar para cá também, 32209400. Eu vou começar contigo, Rogério. Conta aí do Orel, conta tudo. O Orel, ele pertencia a uma pessoa amiga próxima da família, ela teve que viajar, a gente não tinha um gatinho, né? Daí ela resolveu dar pro Cassiano, daí o Cassiano aceitou e o gato foi ficando, né? Então o tutorial dele é o Cassiano, ele procura o Cassiano para dormir nos pés ou Olha, para pegar colo. A Rosa ele procura para dar alimento ele procura para abrir as portas. Quer dizer, cada um tem uma função para o gato, né? Ele consegue administrar os três da casa. o gato deve pensar assim: eu sou patrão desses três e dei Sim, funções a eles e fico cobrando se eles me fazem bem feito, né? sim. Aqui, o gato é quem manda. Eu acho muito interessante. O jeito, né? A mente de gato é um negócio surreal, né? Surreal. Muito diferente de cachorro. Eu já tive cachorro e hoje tenho gato. Herdei, você já contou essa história, né? Não foi uma escolha Sim, minha, eu herdei os gatinhos. E é muito diferente cachorro e gato. Cada um tem as suas alegrias, os seus sim. desafios, os seus perrengues também, não é só alegria. Eles dão uns perrenguinhos de vez em quando, né? Não, o gatinho, quando levanta reinando, sai de perto, né? Ai, ai, ai. Lá em casa, Rogério, agora nós temos o Bob e o Marley. Olha só, inusitado, né? Não fui eu que dei esses nomes, foi a minha irmã, eram gatos dela, minha irmã faleceu. E o Bob e o Marley, obviamente, de cara dá pra saber que são irmãos, né? Eles nasceram na mesma Sim, ninhada. Ela, enfim, adotou os dois gatinhos filhotes. Eles já são longevos, tem certamente 20 anos eles têm. Se não tem 20, estão beirando os 20. sim. Certamente, são gatos bem já idosinhos, mas eles são arteiros. E cada um tem uma personalidade muito diferente do outro, Rogério. Então, o Bob é um gatinho mais sociável, eu diria assim. Mesmo assim, nenhum dos dois é bem sociável.
Mas entre os dois, o Bob é mais sociável, é aquele que é curioso. O Bob, se ele fosse um profissional, ele seria repórter. Certamente. Ele sabe tudo. Você tá acontecendo uma coisa na rua, ele corre, ele fica em cima do muro observando. Se você chega com sacola, ele vem dentro da sacola, caminha por dentro da sacola e quer saber o que tem dentro. Se você vai abrir um pacote e ele tá no chão, ele sobe do teu lado e fica com os olhos assim fixados no que você tá abrindo. Se você tá cozinhando alguma coisa, ele sobe, não é para comer, mas é para ficar olhando se você tá, parece assim, tá picando direito? Como que é isso? O que é isso? O que vai sair aí? Me explica. É o gato curioso que eu nunca vi, metido e curioso. Já o Marley é aquele que, sabe quando você chega em casa e a criança quer contar o que aconteceu? Coisa de criança, assim, o Marley é esse gatinho, ele quer contar na língua dele, então ele mia. Para cada coisa, às vezes ele mia, tá reclamando, mia, não me deixaram tomar água, e conta dos outros gatos, e fica lá, entre aspas, como é que se diria antigamente? Inticando? Já ouviu esse termo? Inticando. Ele fica incomodando os outros gatos que chegam para comer a ração dele. É o gato fofoqueiro e reclamão. É o Bob. É o Marley, perdão, é o Marley. E que ele fala miando, sabe? Ele mia para reclamar, ele mia para pedir água. É um bichinho danado, reclamador. Mas ambos são muito queridos. Sim. A gente tem que pensar assim, depois que a gente adaptou mais os pets para dentro de casa, diminuiu os pássaros nas gaiolas, né? O pessoal parece que migrou, né? Então, cada vez mais tem menos animais presos em gaiola pendurada. Verdade, Tem verdade. esse fenômeno urbano que está ocorrendo também. Tem muita coisa interessante acontecendo quando o assunto tem a ver com essa questão, né, dos animais e as relações. Tenho visto também muitas pessoas tratando animais como se fossem seres humanos. Isso para mim, eu sempre fico pensando assim, o que será que acontece? Não quero aqui julgar ninguém, não é sobre julgar ninguém, Sim, mas é um fenômeno que acontece. A gente tem visto isso, né, pessoas. E não é só aqui no Brasil, gente. Por exemplo, no mundo asiático, na China, Coreia, Japão, é muito comum você, até pelos filmes, né? Parece que eu viajei para o Japão ontem, né? Não é. Mas a gente vejo muita produção cultural desses países asiáticos e eles têm, a gente percebe que eles andam com os pets em carrinhos. Quase não sim. caminham, esses pets quase não caminham nas ruas, né? Eles têm uma questão muito com essa questão da limpeza das ruas, de passar doenças, enfim. E eles levam os petzinhos em carrinhos, vende muito carrinho lá. E a gente fica um pouco assim, nossa, né? Que diferente, porque parece que tá tratando como se fosse um bebezinho. E por vezes eu sempre penso, mas será que isso não tira o direito do bicho ser bicho? Sei lá, eu fico às vezes pensando isso, sem ter uma resposta para o pensamento. Eu acho que o cuidado terno e afetivo com o animal deve existir, tu entende? De maneira alguma a gente vai abrir mão de uma boa assistência para o animal. O que não pode haver é ultrapassar limites, né, Beverly? Muitas Uhum. pessoas ultrapassam os limites, né? E daí acaba tirando a dignidade do animal, né? É verdade. É nesse sentido que às vezes eu penso, mas como eu falei, né, Rogério? Eu falei apenas porque eu me pergunto, mas eu não tenho nem clareza sobre o que pensar em relação a isso, porque eu também entendo o lugar de muitas pessoas que fazem, que têm esse comportamento. De fato, muitas vezes essas pessoas que têm esse comportamento, elas ou são mais literalmente desprovidas de outros membros de família e etc. E a Sim. família delas é isso mesmo, né? Então, me parece que também a gente se colocar no lugar de quem faz o que faz, faz a gente entender um pouquinho melhor sem tantos julgamentos, né? Me parece que o que não é legal apenas é maltratar, porque a gente vê muita gente maltratando Sim. bichinho aí já passa por um campo da patologia, né, Rogério? Eu vejo assim, Beverly, também o que tu falou e acrescentando um pouco, que a gente tem que procurar alguém da nossa espécie. Ponto final. Se tu poderá ter alguma espécie diferente junto de ti, também, sem problema nenhum. Mas o primeiro páreo seria ter alguém da tua própria espécie, né? Seja amigo, familiar, irmão, pai, mãe, mais próximo para ter um cuidado terno amoroso. E não seria em segundo plano. Não, o animalzinho pode estar no plano da família, pode participar da sala, pode passear com o carro. O problema, que nem eu te falei, é o excesso, né?
Sim, tudo em excesso, qualquer coisa em excesso não é boa, né? Comida em excesso não é Não, bom, não, nada, né? se tu começa a dar comida que tu compra pro animal, ele vai adoecer, vai ficar com gastrite, né? Uhum. Ele vai ficar com insuficiência renal, né? Existe o alimento próprio do animal, né? Certamente. Rogério, hoje, como é dia de São Francisco de Assis, tem muita gente mandando mensagens. Eu acabei não falando para ti, Rogério, mas hoje também é dia de aniversário da Rádio São Francisco. São 57 anos hoje, comemorados Opa, hoje. meus parabéns, É. Rádio São Francisco, para Uhul! todos os funcionários. Bacana, né? Aí a Estela, do bairro Rosário, diz o seguinte: dia de São Francisco de Assis, ela mandou aqui um cardzinho, né? Com a frase célebre: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor e ela diz paz e bem. E ela coloca aqui parabéns à nossa Rádio São Francisco, que é uma alegria, né? Fazer parte dessa família, que vem há Sim. muitos anos, mais, né? Para continuar trazendo notícias da hora, sempre com responsabilidade. Um abraço a todos. A Vilanir, deixa eu ver se ela me mandou alguma coisa aqui que eu agora não estou conseguindo abrir. Ela mandou um áudiozinho, já vou escutar aqui, Vilanir. A Lili também está com a gente neste horário do programa, mandou um alôzinho para nós aqui também. A Beatriz Tessari Vivan também está conosco e ela mandou a foto da Kika. A Kika é a cachorrinha dela, ela diz assim, a Kika é minha companhia, né? É uma cachorrinha muito fofa, Rogério, que me fez lembrar o Bolinha. Eu tive um Bolinha, só que o Bolinha era vira-lata, não sei se a Kika é, o Bolinha era Sim. vira-lata, mas é aqueles cãezinhos que embaixo das patinhas, partezinha do rosto é caramelo, e em cima do corpinho é pretinho, pelinho preto, sabe? Sim. Então, é esse tipo de cachorrinho. Eu tinha o Bolinha, foi o primeiro cachorro que eu lembro que era meu. Eu sei porque minha família era de cachorreiro, Rogério. Minha família sempre foi cachorreira. Meu pai teve muitos cachorros, muitos. Inclusive, ele teve um cachorro perdigueiro, que era, eu lembro disso, um cachorro grande, com as pernas De com. raça, comia Nossa, 1 quilo de polenta por dia. O exatamente! próprio. Era. E eu lembro que o meu pai, muito triste, mas muito triste, pegou, nem lembro o nome daquele cachorro. Ele ficou muito. Nem uma semana ele ficou em casa, porque a mãe reclamava, porque não dava conta de fazer comida. Era uma época, imagine, há 40 anos atrás, mais até. Eu tenho 52 e eu era criança, né? Então faz mais. Sim. Eu lembro que a mãe reclamava que se fazia na época, não se dava ração. Não era comum isso. As pessoas comuns Sim. faziam comida para os cachorros. Eram os restos do almoço, os restos da comida da família, ou então se comprava. Eu nem lembro como é que eram os nomes, uns ossobuco, umas coisas assim no mercado. Ossobuco. As sobras, ia lá pedir para o açougueiro o que sobrou lá, uns ossos, misturava com uma polenta, misturava com arroz, fazia um revirado, e a comida dos animais era mais ou menos isso. Eu me lembro assim na minha casa. E eu lembro que esse cachorro comia muito, minha mãe não vencia a fazer. Não vencia a fazer, não vencia a fazer. E cuidar de filhos, e cuidar da casa, e cuidar da vida, e pagar boleto, não vencia. Aí ela fez meu pai, então, entregar esse cachorro numa fazenda. Meu pai tinha muitos amigos na Sim. época e tinha um amigo que tinha uma fazenda. Pensa na felicidade desse cachorro das pernas compridas ir para uma fazenda e correr quilômetros livre. Era o cachorro Atrás de mais. pato e perdiz. Nossa, era o cachorro mais feliz do universo, né? Então foi uma troca boa para ele, né? Ele saiu de uma casa que ele não era feliz e foi para um lugar bem feliz. Mas o Bolinha, que veio antes desse cachorro aí, era um cachorrinho que tomava sorvete, fumava, passeava de ônibus. Ia esperar as Sim. pessoas quilômetros longe, sabe? Meu pai, eu na escola. Era uma figura esse cachorro. Eu tô dizendo Sim. fumava por quê? Porque nessa época, Rogério, se faziam coisas que hoje não se, hoje nem cabe mais, né? Mas, por Sim. exemplo, estavam fumando, meu pai é fumante até hoje, né? Meu pai fumava e, por brincadeira, botavam uma bituquinha de cigarro nas patinhas do Bolinha e o Bolinha imitava ele. E ele achava aquilo o máximo. Coitadinho do Bolinha, né? Pobre do Bolinha. Bom, ainda tem nas redes sociais cachorro que tá tomando chimarrão, né? Volta e meia aparece, Sensacional. né? Coitadinho do bichinho, né? O Bolinha, eu digo sofreu, não. Ele era feliz, ele era um cachorro muito feliz. Ficou até falecer conosco uma vida inteira. E a Beatriz diz aqui que a Kika é a companhia dela, mandou foto da Kika figurando no sol, da Kika brincando no gramado, suponho que com o marido da Beatriz e com a neta. É bonito essa relação entre os animais e as pessoas, hein, Rogério?
Não só é bonito, como também aumentou a produtividade no país e o emprego também, né? Olha quantas faculdades veterinárias surgiram, quantas fábricas de ração, de sachê, de roupinha. Hoje se gasta no Brasil mais de 30 bilhões, eu não sei se de dólares ou reais, por ano em investimento em pets. É Então tu vê verdade. que, olha que faz parte do produto interno bruto do Brasil, né? Verdade, é isso aí. É que só cresce, né? Isabel Viapena do Só Risso. cresce. A Isa mandou as fotos, Rogério, super produção. Ela tem uma foto quase profissional aqui, aquelas que a gente manda, que a gente vê na Europa, o pessoal mandando como foto de família no Natal, sabe? Aquelas fotos produzidas. Sim. Ela tem uma foto assim, da Maia e da Fox, no fundo a árvore de Natal. Coisa mais fofa. Um é labrador, certamente. E o outro, Sim. não sei que tipo de, que raça é o cachorrinho aqui, mas é uma espécie, uma raça de cachorro menor, assim, um porte menor, né? Porte médio, não pequenininho, porte médio. E elas aqui, minhas meninas adoráveis, a Maia e a Fox. E a outra fotinha que ela me mandou é da Fox, suponho, só de butuca, assim, no sofá, sabe quando tá olhando, esperando para Só aprontar algum. curtindo a vida. É, esperando para aprontar. Aquela carinha assim, Sim. tô pronta para fazer uma arte. A Leia diz o seguinte: oi, gente, bom dia, Rorô. A Leia diz Bom bom dia. dia, Rorô. E ela diz, inticando, a minha mãe fala até hoje. Sensacional. Eu não me lembro de que eu ouvi esse termo inticar, mas eu lembro de ter ouvido muito. Não Tá era da na minha música família. do Baitaca. É, Dei um bugio em ticar com a gaipecada na madrugada. eita. Tá na música do Baitaca. Na verdade, na minha casa não se falava muito em ticar, mas eu lembro desse termo. Tinha alguém Intica com os falava cachorros. em Vai ticar. nascer que bate. Indicar, eu acho bacana demais, tá no nosso inconsciente infantil, né, Lê? Um abraço para tua mãe também. A Martita, ela mandou uma imagem de São Francisco, né? Ela diz um abraço fraterno a todos, parabéns aos amigos, felicidades e obrigado por tanto amor, né? Vindo aqui dessa comunicação que leva São Francisco no emblema. Ela diz o seguinte: olha, eu já tive o meu Bob, querido, por 14 anos. Quando morreu, algo meu interior também foi junto. Agora, quando necessário, fico com o tapa-olho, o cachorrinho Neto, pois ele pertence à minha neta Joana, de 15 anos. Ela cuida muito bem dele. Em casa, ele se instala com o maior prazer. O meu cachorrinho Bob, que ela sente saudades, que já foi pro andar de cima, foi muito cuidadoso comigo na época em que ela fez quimioterapia. Olha só, sempre cuidei, porém atendia como um cachorrinho. Olha que interessante isso. O cachorrinho dela, o Bob dela, era um cachorrinho, já faleceu, ficou com ela, com a Martita. E foi uma companhia e foi um cuidado com ela durante a quimioterapia. Ah, Rogério, isso aqui merece que a gente faça uma análise, hein? Pois é, eu tive um paciente que o gato dele foi fazer hemodiálise, que só fazem em Porto Alegre. Não sei se Caxias agora estão fazendo, né? Então eu acredito assim, se a pessoa tem condições, sabe? E tem uma clareza do que está fazendo, sem tirar a dignidade do animal, né? Que esse espírito de cuidar do outro, né? E se a pessoa tem a capacidade mental para não sofrer isso e verificar que o animalzinho está correspondendo e está te olhando, chega ou continua, isso é importante, viu? Tem alguns estudos, Rogério, que mostram já, comprovado, tanto é que, com base nesses estudos, alguns hospitais abriram suas portas em alguns ambientes para visitas pets, né? De pessoas que estão. Inclusive, o Sim, Hospital Geral aqui em Caxias do Sul tem isso, tem um espaço em que a pessoa que está internada, dentro de um ambiente, obviamente, controlado, o paciente pode ir até essa sala e entra-se com o pet, né? Para poder fazer a visita. Os estudos que eu quero mencionar, eles mostram que as pessoas que têm pet, ou seja, que são tutoras, ao receber a visita, ao ter o contato com os animais, elas apresentam melhoras de saúde, melhoras físicas, por causa da relação, né, emocional que elas têm com o bichinho. E também há alguns já estudos, Rogério, inclusive preparação, treinamento de algumas raças de cães, porque eles têm o olfato muito aguçado, né? Os cães têm o olfato e também
a audição muito aguçada. Então, no caso Eu do não sei olfato, se 14 ou 13 vezes mais potente que um que os ser seres humano, humanos. muita diferença, assim, mas pensando no olfato agora, há alguns cãezinhos que são treinados para sentir o cheirinho de algumas doenças. Eles são treinados para cheirar, cheirar, cheirar aquele indicador, né, olfativo, que indicaria um Sim, sintoma da doença, e esse cãozinho em contato com pessoas, numa anamnese, eles poderiam identificar sem necessariamente fazer um exame. Qual a diferença? A sim, diferença é que se o cãozinho apontasse, o Rogério, por exemplo, tá com, sei lá, câncer, né? Algum tipo de câncer. O Rogério fica indicado para fazer os exames, não é que o cãozinho vai diagnosticar, não é isso, né? Mas ele facilitaria por quê? Porque ele seria uma espécie de facilitador na triagem entre tantos exames que seriam feitos, ser um pouco mais assertivo naqueles que teriam um pouco mais de indicação. Claro que isso não é uma prática no Brasil, mas já há alguns estudos que apontam que isso é possível, né? sim. Depois o animal, grande parte dele é instinto, né? Ele Uhum. aprende a amar se ele está próximo do ser humano. Se ele está no meio da natureza, ele vai utilizar 100% seu instinto de sobrevivência, né? De ataque e fuga, de se esconder, de enfrentar o meio ambiente, né, que ele vive. Se ele se aproxima bastante do ser humano, ele vai se afastando dessa parte da natureza e vai se agrupando junto com nós. Foi assim que surgiu o cãozinho, né? Deixou de ser lobo para ser um animal doméstico, né? O gato também, né? Perfeito. Rogério, a Martita pontuou, e me parece que é bacana também a gente retomar isso, né? A Martita contou do Bob dela, que era um cãozinho, hoje falecido, que ficou com ela durante 14 anos. E ela só quer destacar que foi ela quem fez a quimioterapia, e nesse processo de lidar com uma doença que ela venceu há uns anos atrás, o Bob cuidava da dona. O Bob cuidava Sim, da Martita. O Bob tinha mais atenção. O Bob era carinhoso. O Bob ficava do ladinho dela. A gente percebe isso. Aliás, por exemplo, eu lá em casa com os dois gatinhos, que eu sempre digo não são meus, né? Mas quem limpa sou eu, quem cuida sou eu, quem compra ração sou eu. Eu acho uma graça. sim, Para quem eles vêm reclamado que não está funcionando, é comigo. Eu acho muito interessante. Eles pensam que eu sou a secretária deles. Mas eles são do meu sobrinho, filho da minha irmã, né? sim, Porém, eu tenho meu pai que tá idoso agora, meu pai tem 83 anos de idade, e volta e meia ele fica dodóizinho, né? Meu pai não tá bem, gripadinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É batata, Rogério. Os dias que isso acontece, antes de eu perceber, eu já percebo que os dois gatinhos, eles ficam empoleiradinhos, assim, um do lado do outro, nos pés do meu pai. Como se estivesse assim, estou solidário com a tua dor. Pode contar, Rogério. Quando os dois ficam assim, muito perto do meu pai, já sei, meu pai tá doente, vai aparecer, é uma gripe, é alguma. Já sim, fico atenta porque vai aparecer. Impressionante como os bichinhos parece que eles percebem esse emocional da pessoa que tá mais baixinho, sabe? E ficam mais pertinho, ficam ali. E vale dizer, nenhum dos dois gatos gosta de colo. Nenhum dos dois gosta de colo. Eles ficam do lado só. Eles não ficam no colo, né? Então tem animaizinhos que vão no colo, que lambem e sim. etc, né? Esses dois, eles só ficam tipo assim, apoio moral. Tô aqui, tá? Precisar de Só na mim, tô aqui. mutuca. É, precisar de mim, tô aqui, tá? Tu vê na história assim dos nossos pets, né? Na mitologia egípcia, né? Era o cão, né? O Anubis, né? E a gente tem também em outras culturas que o gato era mais sagrado, né? Uhum. Ele fazia parte até das garras, das cadeiras das princesas, das mulheres também, né? Tá mais associado ao feminino, o gato e à lua, né? Olha que E o cachorro interessante. mais associado à proteção e o sol, né? Em Sim, algumas culturas. E tu vê, a gente consegue trazer isso para dentro da nossa casa, né? verdade. Eu sei que o universo dos gateiros cresce, né? Tem muita gente que é gateiro, que é gateira, Sim, mas, como eu disse, para mim os gatos estão na minha história mais recente. Eu sempre tive na família, assim, cachorro. Depois que eu me tornei pessoa adulta e fui morar sozinha, eu mesma não tive cães, porque também a gente precisa lembrar, né, Rogério, que tem que ter um tempo para não só cuidar da atenção, não é cuidar só oferecer alimento, as vacinas, etc. Mas é ter convivência, né? Porque o pet é um ser sim, vivo, né? Então eu nunca quis ter porque não tinha tempo. Mas olha que foi uma história, eu já contei, acho que pra você aqui, Rogério,
em um programa que a gente fez, que nós tivemos gerações de reinados lá em casa dos... Como é que eram os nomezinhos? Agora até me fugiu o nome. Tinha o Bob, teve esse que era o pedigree, que eu não me lembro. Já vai me vir o nome aqui dos... Foram várias gerações, agora me deu um branco. Várias gerações, porque ele morria um, aí se adotava o outro, e era o outro que tinha o mesmo nome, sabe? E assim sucessivamente. Então era o primeiro, segundo, terceiro, dinastias de cachorros. Dinastia. Foram vários, né? Eu vou me lembrar daqui um pouquinho, já conto aqui. E cabe a nós ressaltar, Beverly, que o gato nada mais é que um leãozinho pequeno, né? Que é da família dos felinos, né? Então ele é um microfelino. E na nossa região da praia, o nome dos gatos do mato, que são amarelo, em Tupi-Guarani chama-se maracajá. Olha. E o gato preto chama-se mourisco, que ainda tem muito mourisco no mato aí. Olha, não sabia disso. Sim, lembrei. ainda tem muita representatividade de gatos assim. A jaguatirica, sabe? Sim, os selvagens, né? Tem, na nossa região tem muito. E os cão do mato também existe, viu? Uns da... Opa! Na nossa Amazônia aí, e a gente tem cachorro também nos Andes, viu? A gente ainda tem cachorros primitivos ainda. Que sensacional. Que não foram domesticados. É sensacional a gente conhecer a flora, a fauna, né, Rogério? Porque às vezes a gente eles têm esse instinto. O nosso cão aí, ele provém do lobo, mas é daquele lobo grande. Inclusive, eles ainda preservam a inteligência do lobo, né? Da alcateia, e sempre tem um alfa que se sobrepõe aos outros, né? Sim. Já o gato é mais independente, os felinos, né? Sim. Mas nem tanto, né, Rogério? Isso é um pouco de mito. Eles são um pouco mais, mas nem tanto. Eu lembrei o nome das dinastias lá em casa, era Toby. Toby I, Toby II, Toby III, Toby IV. Eram os Tobys. Vários. Rogério, eu vou te pedir licença um minutinho aqui. São 11h36. A gente vai atualizar o intervalo. Tem muito ouvinte participando, cada um trazendo sua história, seu olhar sobre isso. E a gente vai voltar com esse assunto. Pode ser? Na boa. Na boa, na paz, suave na nave. Vamos para o intervalo, então? A gente volta já. Hoje é Dia dos Animais. Conta a sua história, o que você aprendeu, qual o sentido, né, para você dos animais. A gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Viva Oktoberfest, viva a tradição. Em Nova Petrópolis é grande animação. Nova Oktoberfest, de 3 a 13 de outubro, na Rua Coberta de Nova Petrópolis. Grandes shows, gastronomia típica, cerveja artesanal e muito mais. Patrocínio Frec Atacado e Varejo e Sicredi Pioneira. 11h37. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 17 graus. Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doe-órgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. É verdade que tem lei que garante o tratamento contra o câncer de mama? A partir do momento que a mulher recebe o diagnóstico do câncer de mama, ela tem o seu tratamento garantido pelo SUS. Algumas precisarão de cirurgias, outras de quimioterapia ou radioterapia. Quanto antes, melhor. Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos e máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir Casas Vacariense, Gravataí, Caxias do Sul. Tá na hora do seu café forte, poderoso, Bom Jesus. Café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde. Não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreaça. Tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11 horas e 41 minutos, de volta! Como é bom falar sobre o tema de hoje. Hoje é um dia especial, dia de São Francisco de Assis, dia dos animais. E nós estamos aqui, eu, Beverly Rocha, Rogério Camargo de Carvalho, psicólogo de plantão, batendo aquele papo sincerão com você como convidado, como convidada, sobre os pets, né? O que aprendemos com eles, as histórias, os nomes, enfim, né? Sobre essa data especial e diferente, né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente tem este olhar. Hoje também é dia de aniversário da tua Rádio São Francisco, são 57 anos, casou que deu tudo, né? Trazer o Ademar Roberto Sebento, cinquentenário, dizer que ele nos cumprimenta pelo aniversário da rádio, ele diz parabéns pelo aniversário e também para nós, ouvintes, privilegiados que somos por uma emissora que prima pela ética, pelas boas intenções. Longa vida a todos. Obrigada, Ademar, muito obrigada. A Neuzi, Rogério, trouxe para cá o seguinte, ela diz, oi, bom dia. Nós, família, né, temos a Sheldon, uma aquariana de forte personalidade. Abrimos a porta, ela entra e escolhe um lugar para ficar. Para fazê-la sair é só dizer, vamos lá na tua casa. Ela se fixa lá e fica olhando, né, tomando lá, tornando aquele tempinho. A Neuzi, a Sheldon é dona da casa, pelo que eu vi também. E eu achei bacana que a Neuzi, inclusive, disse que a Sheldon é aquariana. Deve ser a data que ela ou nasceu mesmo ou ela foi adotada, sim. Rogério. Tu sabe que o Bruno, que é jornalista, né? Ele deixou o notebook em cima de uma prateleira. Aí o gato, num pulo logístico e olímpico, né? Para pegar impulso, na metade do caminho, derrubou o notebook no chão. Arteiro esse gato. Fazer o que depois, né? O que tu faz depois? Que derruba o pinheirinho, né? Televisão, né? Cortina, né? Sim. Folhagem pendurada, né? Eu fiquei curiosa de saber se a Sheldon é um gatinho ou é uma cachorrinha. Conta pra gente aqui, Neuzi. A Marisete, filha da minha querida amiga Isabel, de longa data, ela diz parabéns a todos, né? Um trabalho feito com muito amor e dedicação. Nós percebemos o quanto vocês se dedicam para chegar nos lares com uma mensagem de reflexão, cheio de alegria. Vocês fazem parte de nossa família. E aí ela me mandou aqui um vídeo, né? Com a Ilha de Sentimentos, que é uma música e uma mensagem, como forma de homenagear a rádio pelo aniversário. Obrigada, Marisete, a você pela companhia. E um abraço, assim, bem forte para Isabel, que é nossa amiga. A Léa Moraes, queridaça, sempre participa aqui. Ela diz que tem 2 gatinhos em casa. Deixa eu ver aqui. Gato aqui em casa só tem 2. Eu e a Thalia. Gatas, no caso, então, né? Tu sabe que tem uma orquestra dos gatos, né? Não! Sim, tem. Tem uma música orquestrada em que todo o pessoal do coral só canta miau. Não é possível. É, sim. Pode colocar aí no YouTube aí que tu vai achar. Coral dos Miau. É um coral clássico na Europa. Não conhecia. Às vezes tem dupla de 2 cantoras, né? Que o tempo todo cantam miau.
Não é possível. E é famosíssima. Eu conhecia a Sinfonia Orquestra dos Legumes, que se eu não me engano, é francesa. E os instrumentos que são tocados, eles conseguem tirar som de legumes. Pronto, resumindo a ópera, é isso. Isso eu sabia. Pode colocar que tem os duetos dos gatos. Não conhecia, mas eu até vou procurar aqui, enquanto a gente vai falando, vou procurando aqui. Rogério, mais ouvintes participam, tá? No caso da Leia, ela disse que, então, lá na casa dela são 2 gatas, ela e a Thalia, a mamãe e a filhinha, e tem a Shaide, que é a cachorrinha, né? Agora, deixa eu trazer uma coisa aqui que a Leia sempre fala. Eu observo, Rogério, que sempre que a Leia manifesta, oi, aqui é a Leia Moraes, beijo, um beijo meu, dela, da Thalia e da Shaide. Ela costuma incluir a cachorrinha como alguém que também está escutando. E é isso que eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouquinho. Muitas pessoas têm adesivos também, né? Adesivos de carro, que tem a família e tem o petzinho. Que a família entende que o seu núcleo familiar, o pet faz parte. O que isso revela sobre as pessoas que têm esse comportamento, Rogério? Que incluem o pet como seu membro de família. O importante é o seguinte, que toda atitude que a gente tenha seja civilizada, né? Uhum. E se é civilizado, com certeza tu vai ter uma extensão do teu animalzinho dentro de casa. Se a gente for expandir isso aí, só uma deslocadinha, tem muitas pessoas que deslocam para o celular, que é um aparelho frio, gelado. Se você deslocar o teu afeto para um pet, ele tem vida, ele dá resposta, ele fornece calor, né? Ele conversa contigo, um balança o rabo, o outro mia. Tu tem uma resposta ali, né? Já um celular tu não tem, né? Então, se for adicionar em direção a esse pelinho ou esse peludo, com certeza ele tem calor. Que legal isso. A Ana Célia do Centro, ela diz o seguinte, gente, não é que o meu irmão também colocava o mesmo nome nos cachorros dele, era sempre Baito. Foram várias dinastias de Baito. Tu sabe, Rogério, que nisso que a Ana Célia traz e que eu estava contando, eu estava me lembrando por que se repetia. Não sei se é o caso do irmão da Ana Célia, que repetia os mesmos nomes, mas no caso, eu sei porque eu estava lá, né? Era minha mãe que era cachorreira, ela gostava muito. E começou essa história de repetir o mesmo nome porque a minha mãe tinha o Toby, o primeiro Toby. Aí o primeiro Toby fez cruza com uma cachorrinha e nasceu um cachorrinho, nasceu uma ninhada. Daquela ninhada, não é ninhada que se diz? É ninhada que se diz de cachorro? Agora não me lembro. Ninhada. É ninhada também? Nasceu aquela ninhada de cachorros, então. E alguns a minha mãe dava para pessoas que ela gostava, porque era um cachorrinho de raça. Minha mãe gostava daquela raça, né? Mas ela não comprou, ela ganhou, nem me recordo como é que foi a história, mas enfim. E ela tirou a primeira cruza com um cachorrinho do bairro ali que ela gostava, era simpático, coisa e tal. Saiu uma ninhada, essa ninhada, a minha mãe ficou com um. Então, na época, nós tínhamos o Toby e não me lembro mais qual era o outro cachorrinho. E um desses foi atropelado, Rogério. Um desses cachorrinhos foi atropelado. E aí, sucessivamente, quando a minha mãe pegava um outro cachorrinho, que ia morrendo, a idade, ou pegava um segundo, sempre era Toby, porque para ela era a lembrança daquele que morreu. Sim. Tinha uma história ali, né? E depois tem uma. Quando foi colocado, os russos colocaram aquela cachorrinha Laika no espaço, todo mundo adotava um pequinês e dava o nome de Laika também. Então é muito comum a gente pegar nome de artistas ou de pessoas célebres e colocar o nome dos cãozinhos e dos gatos, né? Também. Sim, tem uns que são criativos, né? Tem uns que são os nomes bem criativos, outros são nomes de parentes, outra é zoação pura, né? Coloca o nome de alguém que você ou gosta ou não gosta, só para fazer brincadeira, enfim, né? A Isabel, do Desvio Risso, ela diz o seguinte, que a Maia, ela tem 2 cachorrinhas, né? A Maia e a Fox. A Maia também fez 2 cirurgias. Ela tem 3 pinos em uma das pernas. Não queremos que elas sofram, né? As 2, quando as adotamos, tínhamos essa consciência. O importante também é manter a caderneta de vacinas em dia. E ela te faz uma pergunta, Rogério, pro Rogério psicólogo. Quais são os benefícios que um pet pode trazer para os seus tutores? Pergunta super fácil. Transmissão de amorosidade. Porque o animal ele recebe amor, ele dá sem pedir nada em troca.
A única relação realmente que é original é a tua relação com o teu pet, que é uma relação estritamente de amor. O animal aprende a amar a partir do ser humano e aprende a dar resposta para o ser humano, porque assim que ele recebe, ele envia. Olha aí, ó. Precisa de mais? Não precisa, né? Não. Se tu for te relacionar com um ser humano, tu vai ter amor com ele, mas vai ter conflito, vai ter discussão, vai ter briga, vai ter uma série de best-seller arrodeando uma relação. Já com o animalzinho, não, ele não vai te trair. Deixa eu rodar aqui um áudiozinho da Vilanir Maia. Deixa eu ver se é ela ou se é o Benê. Deixa eu escutar aqui junto com você, Rogério. Bom dia. Vou falar um pouco da minha cachorrinha. Aliás, eu que cuidava, fazia tudo, né? Mas era da minha guria. E quando ela ganhou essa cachorrinha, ela tinha 2 meses. E quando chegou, meu marido não quis aceitar. Não vou criar cachorro, não vou criar... Bom, ele disse, se vocês continuarem criando essa cachorrinha, eu vou sair de casa. Mas era tão pequenininha. E naquela noite que a minha guria trouxe, era frio, gente, frio. E a gente não tinha roupa para ela, né? Aí nós pegamos uma meia, a gente vestiu nela, né? Fez uma roupinha de uma meia, tão pequena. E ela chorava, gente. Eu e a minha guria, a gente não dormiu naquela noite. Porque ela ficava o tempo todo chorando e meu marido tinha que sair para trabalhar no outro dia e ele já estava impaciente, muito impaciente. E a gente tentando esconder debaixo da cama, até em cima da cama para ver se ela se acalmava, mas ela continuava chorando. Aí teve uma hora que ela parou. Aí a guria disse, mãe, a cachorrinha sumiu. Eu disse, mas como assim? Daí a gente foi procurar, eu e ela saímos, procuramos por toda a casa e ninguém encontrou. Ela disse, mãe, mas como que ela saiu? Eu disse, não sei, porque estava tudo fechado, né? Aí eu fui atrás da porta, estava o sapato do meu marido, né? Pois ela estava lá dentro daquele sapato, lá no cantinho, que a gente não dá nem para ver direito. Aí naquela noite a gente riu demais. E fomos criando, escondendo sempre do meu marido um pouco. Depois ela cresceu, ele se apaixonou. Não tinha quem não se apaixonasse por ela. Era muito, muito inteligente. Ela só não sabia falar. A minha guria, quando chegava, às vezes ela esquecia o controle, né? E ela vinha correndo, bater na porta com a patinha, me chamando. E voltava no portão, corria e voltava, né? Aí, como que dizia assim, vem abrir a porta, vem abrir, né? Era muito inteligente, muito, mas eu não quero mais. Ela já morreu, fez agora 1 ano e pouco, com 13 anos, né? Foi muito, muito sofrido a morte dela. Noites e noites frio, eu levantava para fazer comidinha para ela, quentinha, dava numa mamadeira, né? Eu sofri demais, eu não quero mais criar, mas cachorro, ele é muito inteligente. Gato, eu não sei se é tão inteligente como os cachorros, né? Eu só sei que o cachorro tem que ser muito bem estudado sobre a inteligência deles. Que fofo! Rogério, sobre isso, luto de quem perde um pet, como o caso aqui da Vilanir, ela até disse, né? Não quero mais porque sofri muito. Olha, a gente agregou algumas funções que eram dadas para o ser humano, a gente transmitiu para os animais. Hoje tem até crematório, tem até cemitério, tem até hospital, tem clínica, tem cirurgia, ressonância magnética, tomografia, tem hemodiálise. Então, é natural que a gente tenha um luto também. Agora, um luto assim de animal não é muito separado de um luto de um ser humano. O ser humano tem aquele luto de 3 dias do seu ente querido e mais 1 mês de estado autístico. E de 6 meses a 2 anos para elaborar uma transição pacífica desse luto. Entende? O animal ele veio para ficar, ele sai dentro da foto. Hoje a gente imprime até xícara deles, né? Uma série de coisas, capinha de celular, né? Crochê, tricô, a gente manda imprimir na camiseta. Então eu acredito que são lembranças boas também. Só tem que ser levado para o lado da lembrança e não da doença. Tem que fazer o desapego, sim.
A Salete manda parabéns para todos nós aqui, em especial pelo aniversário da rádio, e diz que lá na casa dela também tem gato, viu? Gatinho, uma gata. A Neuzi disse que eu tinha perguntado a ela se a Sheldon era uma cachorrinha ou um gatinho, ela disse é uma cachorra, criada como se fosse uma gata. Que ela considerava a mãe dela, ou seja, a Sheldon, que é um cachorro, tinha ali como alguém, um outro animal, um gato, né? Essa relação é interessante, a gente acha que cães e gatos não se entendem. Não é bem assim, né, Rogério? Se criar os dois desde pequenos juntos, eles vão se entender. Depois uma curiosidade, né? Até no trânsito, né? A gente vê atrás dos carros, né? Eu paro para os animais, né? Mantenha a distância, né? Uhum. Sim. Justamente na estrada tem muito atropelamento. Nossa, muito, muito mesmo. A Maria Salete do Bela Vista dá parabéns a todos nós aqui pelo aniversário da rádio, em especial digo nós profissionais, né? Mas também os ouvintes estão de parabéns hoje. A Leinha mandou as fotos da Shaide, uma figurinha, aquele olhar maroto que tem a Shaide Sapequinha, né? A Isabel diz o seguinte, Rogério, os animais só sabem amar, são puro amor incondicional, né? Como criança. E o Ademar Roberto Sebem, para fechar as participações dos ouvintes, diz que ele teve alguns cães, melhor dizendo, com o mesmo nome. Os últimos foram Joaquim Nabuco e Joaquim II. Nabucodonosor me fez lembrar. Grande ópera, né? O grande imperador Nabuco. Né? Nabucodonosor era da Babilônia, né? Onde tinha os jardins suspensos da Babilônia, era no reinado dele, né? Nabucodonosor. Que tem uma ópera, né? Não sei se tem uma ópera, eu conheço só a história. Ópera Nabuco. Não conhecia. Olha, vê que a gente não sabe nada, né, Rogério? Lindíssima até, por sinal, tá? Olha, o Rogério é puro conhecimento. Rogério, eu fui buscar aqui na internet o dueto aí da Sinfonia de Gatos e encontrei muita coisa. São duas mulheres que cantam ou são dois jovens? Tem os dois jovens, as duas mulheres, e depois tem parece uma orquestra de câmara também que canta. É lindíssimo. Eu vou ver se eu consigo botar um trechinho aqui, tá? Vou tentar, não vou prometer, fazer promessas que eu não possa cumprir depois. Segura um pouquinho aí, Rogério, vou ver se eu consigo, enquanto isso vai elaborando o teu fechamento, tá bom? Aguente aí, vamos ver se roda. Roda é a vida, já dizia o outro ali, nem um minuto de comercial, segura um pouquinho. Coisas que a gente tem que botar aqui para ver se funciona. Sempre pra gente escutar um trechinho, ver se é isso mesmo. Vamos lá. Pronto, Rogério. O Rogério não ouviu, gente, porque eu usei o mesmo canal para colocar o áudio, então o Rogério não deve ter escutado, mas é isso aí, era cantando ópera com miau, mais ou menos isso. Miau. Legal que os ouvintes escutaram. Rogério, para fechar. A mesma distância dos animais até o homem é a mesma distância do homem até Deus. Meu Deus, tu vai fechar assim, vai deixar a gente quicando com isso? Vou deixar quicando. É a mesma distância. Então, se tu quiser se aproximar do Criador, se aproxime do animalzinho. Se quiser, e vice-versa. É uma trindade, né? Rogério, animal, você e Deus. Me impactei com a frase, repete ela. A mesma distância do animal até o homem é a mesma distância do homem até Deus. Jesus! Durma com essa agora. Dorme com essa. Ai, Rogério, muito obrigada pela participação, pelas reflexões, pelas brincadeiras, pelas apresentações dos corais, das coisas que você agrega aqui ao programa, viu? Um abraço a todos. Uma boa eleição aí também para ti, ó, miau. Então, miau para todos. Valeu. E au também. Au, miau e au. Máximo, né? Gente, eu preciso mesmo terminar o programa, a gente esgotou aqui o nosso tempo, mas esse conteúdo de